Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. Advogados informantes de facções criminosas no alvo de operação. A investigação descobriu envolvimento em tráfico de drogas, queima de ônibus e homicídio. Tiroteio e fiéis apavorados em Vila Velha. O pastor interrompeu o culto, do lado de fora, um morto e uma mulher ferida. Susto em parque de diversão. 2 adolescentes foram arremessadas de um brinquedo e ficaram feridas. Fim de semana de violência no trânsito. 3 pessoas morreram carbonizadas na BR-262. O carro bateu em uma carreta. Destruição de Ferrari em acidente na capital. Depois da batida, o motorista foi embora, levando a placa do veículo de luxo. A prisão de suspeitos de matar um idoso a pauladas. O aposentado foi vítima de boatos envolvendo assédio sexual. Tentativa de feminicídio. A babá foi esfaqueada 4 vezes pelo ex-marido. Perseguição e acidente na Serra. O motociclista tentou fugir da guarda e caiu do veículo numa vala. A vacinação contra a Covid avança e aulas presenciais voltam a ser obrigatórias aqui no estado. Agora, o rodízio passa a ser por dia. Eventos liberados para até 600 convidados, mas as pessoas precisam estar vacinadas ou com teste de Covid negativo. Todas as informações já já. Boa segunda a todos, mas tem gente que segundou milionário. Quem será o sortudo de Colatina que faturou sozinho 75 milhões na Mega Sena? Pois é, Bruna, essa é a pergunta que todo mundo quer saber e que vale milhões, amigos. Às 11h45, estamos de volta falando de advogados informantes de presos que estão na mira de uma operação. A comunicação criminosa estaria chegando a integrantes da facção conhecida como Primeiro Comando de Vitória. Situação muito grave, gente. A investigação descobriu envolvimento em tráfico de drogas, queima de ônibus, homicídios. A Suzy Faria está ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Olá, Suzy, bom dia pra você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna e amigos do TN. Nós estamos agora aqui na frente do DML, George, porque foi por aqui que passaram hoje parte dos advogados que foram envolvidos aí nessa investigação, onde atuou o Ministério Público, através do GAECO, a Divisão de Inteligência da Polícia Militar e também a P2 do 7º Batalhão lá de Cariacica. Nós chegamos a flagrar aqui cerca de 3 advogadas que vieram fazer o exame de corpo de delito para depois serem encaminhadas até o presídio. Recebemos a informação que essas advogadas e esses advogados, no total de 9 de 37 mandados que devem ser cumpridos hoje, 9 advogados, entre eles, não vão ficar presos, vão receber tornozeleiras eletrônicas e serão encaminhados para suas respectivas residências. George, Bruna e amigos do TN, essa não é uma operação nova. Ela vem sendo investigada através da Divisão de Homicídios, da DRACO e da Patrimonial há algum tempo. No ano passado, em setembro, nós já chegamos a falar sobre esse assunto aqui, foram desencadeadas 2. Uma que é a capital, pela DENARC, que prendeu 2 advogadas lá em Santa Paula, Vila Velha. Uma desencadeada logo em seguida, uma semana depois, pela Concórdia, que foi desencadeada pela DRACO. Essa que também prendeu advogados que usavam das suas prerrogativas para servir de pombo-correio entre as facções criminosas. Os chefes que estavam presos dentro dos presídios das delegacias e também a facção que estava aqui fora. Inclusive, ainda no ano passado, em dezembro, um advogado foi preso por envolvimento nesse pombo-correio de levar informações que determinavam a morte de algumas pessoas na Serra. E em outros casos, essas investigações até mais antigas, que se juntaram aí a essa que o GAECO e o Ministério Público estavam fazendo, descobriram também que muitos bilhetes que vinham para a queima de ônibus saíam de dentro dos presídios, dos chefes de facções de morros famosos aqui, principalmente de Vitória. Caso, por exemplo, do bairro da Penha, Jesus de Nazaré, São Benedito. Inclusive hoje, também coincidência ou não, durante a deflagração dessa operação Armistício, também foram transferidos aqui do estado alguns chefões aí,
principalmente o do bairro da Penha, conhecido como Beto. Mas todas essas informações com mais detalhes vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. A matéria já está ficando prontinha e daqui a pouco, George e Bruna, nós vamos exibir para que as pessoas entrem aí, melhor entendimento sobre o que aconteceu hoje de manhã, meu amigo. É com vocês. Ô Suzy, você falou aí, não é, em setembro do ano passado, já teve outras operações, advogados foram presos em setembro do ano passado, nesse ano mais uma vez. Ou seja, desde aquela prisão do ano passado, essa quadrilha permaneceu fazendo essa ponte entre os traficantes e o mundo aqui do lado de fora? Sim, George. Isso, apesar do Ministério Público ter colocado essa Operação Armistício, hoje, essa não é uma investigação nova. Ela já é bastante antiga, já enumerou outros advogados, inclusive há 2 semanas, 3 no máximo, a Draco também teria prendido uma outra advogada na Serra pelo mesmo crime e essa advogada não ficou presa, saiu do presídio usando, né, a tornozeleira eletrônica. É uma prática infelizmente comum. E como eu disse para você antes, dos 37 mandados que foram expedidos, 9 são para advogados. Até agora, juntando essas 2 operações que eu falei de setembro de 2020 e uma que aconteceu esse ano, só de mulheres advogadas envolvidas com um crime, a gente já conta 6. 2 delas seriam a mulher e a cunhada do Beto, que é o chefe lá do tráfico do trem-bala lá no bairro da Penha. Elas também estariam detidas, elas teriam condições de ficar em casa porque a mulher dele tinha acabado de ganhar bebê, teve essa prerrogativa. Mas, enfim, esses chefes aí do tráfico, junto com essas pessoas que usam da prerrogativa de advogados, né, acabam fazendo esse papel que não é o mais correto de leve trás. Hoje também esteve aqui no DML, acompanhando alguns dos advogados que passaram por aqui, a comissão de prerrogativa da OAB. A gente tentou falar com eles, mas não conseguimos porque, de acordo com o que nos contaram, eles ainda não estavam sabendo ao certo o que estava acontecendo e iam até o GAECO acompanhar em loco lá todas as investigações para terem aí essas informações. George e Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, trazendo mais detalhes. Olha, um motociclista da Serra foi tentar fugir de uma abordagem e acabou caindo do veículo. Isso aconteceu lá na Serra e as imagens que a gente vai ver mostram os agentes da guarda tentando fazer com que o condutor pare a moto. Num ponto ali da Avenida Civite, ele perdeu o controle e acabou caindo numa vala entre as faixas. A guarda recebeu a informação que várias motos estavam fazendo manobras arriscadas aí nessa região. Algumas famílias participavam de uma competição de pipa perto e corriam risco com esses motoqueiros sem noção. Vamos ver. Acompanhamento, sério, na Forte Leve, eles estão saindo. A perseguição aconteceu no bairro Civite 2, na Serra. Caiu, segura. Veja novamente o momento em que o motociclista perde o controle da moto e cai do veículo. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, ele fazia manobras radicais com outros motociclistas e não obedeceu à ordem de parada dos agentes. A Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima na tarde deste domingo, dizendo que as motos passavam em alta velocidade e perto de adultos e até crianças. Chegando próximo, demos voz de parada aos indivíduos, onde eles não obedeceram e começou um acompanhamento a cerca de 20 motocicletas por toda a extensão da localidade. Os indivíduos, eles quase atropelaram algumas crianças, alguns familiares e mais à frente, depois de 1 minuto e meio mais ou menos, um deles, numa curva, veio a perder o controle, bater e cair. Segundo a Guarda Municipal aqui da Serra, aproximadamente 30 motos estavam envolvidas nessas manobras radicais. Os moradores contaram para eles que nos finais de semana é comum que isso aconteça e no local ainda acontecem campeonatos de pipa. O motociclista de 31 anos foi encaminhado à delegacia da Serra. O veículo não tinha nenhuma restrição. Nada foi encontrado no local, porém o indivíduo foi informado que ele seria socorrido porque ele teve escoriações na face e posteriormente ele seria levado à terceira regional pelo crime de desobediência e resistência. Caiu, segura.
Tudo errado, né? Manobra irregular, competição de pipa ali também na região. Olha só que perigo se pega alguém realmente, né? Bom, o rapaz, ele foi conduzido à delegacia e assinou um termo circunstanciado por direção perigosa e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Gente, agora preste atenção nessas imagens. Olha só o susto dos fiéis durante um culto em Vila Velha. Se atirarão contra ti, muitas são as dores do ímpio, mas aquele que confia no Senhor Jeová na misericórdia o cercará. Está repreendido em o nome de Jesus Cristo. Está repreendido em nome de Jesus. É exatamente isso que você está vendo, um tiroteio na frente de uma igreja. Esse tiroteio deixou os fiéis apavorados e terminou na morte de um homem. Pois é, uma mulher também ficou ferida nesse tiroteio, né, gente? Esse crime aconteceu lá no Morro da Sagrada Família, em Vila Velha. A Suzy Faria foi lá na região hoje cedo e vai trazer mais informações pra gente. Suzy, bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Bruna. Estivemos lá, Bruna, agora há pouco, conversando com as pessoas que estavam por volta de 8h30 da noite lá na rua, quando esse tiroteio aconteceu. Foi um desespero, porque a pessoa que chegou atirando usava uma metralhadora caseira, ou seja, uma arma que você não controla e pode pegar em qualquer um a qualquer distância. Tanto que uma mulher que saía na rua, indo para casa com uma criança de 10 meses no colo, foi atingida na perna. Por muito pouco, o bebê dela não acabou entrando nessa estatística de pessoas que são vítimas de bala perdida, nessa estatística da violência. Mas vamos acompanhar de perto essas investigações, ou melhor, a situação que aconteceu ontem. De acordo com os moradores, a vítima não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Estava apenas conversando na rua quando acabou sendo atingido. Ele estava acompanhado de mais alguns colegas que conseguiram se safar. Vamos acompanhar aí na matéria que eu preparei para vocês. Bairro Sagrada Família, Vila Velha, 8h30 da noite. O culto estava no meio quando a palavra foi interrompida por muitos disparos de arma de fogo. Misericórdia o cercará. Está repreendido em o nome de Jesus Cristo. Depois do tumulto, veio a informação que 2 pessoas foram baleadas. Uma delas foi Matheus Ferreira, de 21 anos de idade, que foi socorrido por um comerciante local. Quando o carro preto chegou aqui, que um homem com uma metralhadora desceu e começou a atirar, Matheus e mais 3 colegas estavam sentados na frente deste portão, apenas conversando. A prima da mulher dele, com um bebê de colo, saía aqui da rua. E todo mundo acabou entrando no meio desse tiroteio. Ela foi atingida próximo da perna, na coxa, e por muito pouco o bebê também não é atingido. Os outros 3 que estavam aqui conseguiram fugir, mas Matheus não. Ele acabou sendo atingido por vários disparos. E na hora que isso tudo acontecia aqui, a poucos metros de distância, cerca de 20 metros, acontecia um culto naquela igreja ali, o que gerou mais tumulto ainda. No áudio gravado durante o culto, dá para ouvir a quantidade de disparos e tão perto. Misericórdia o cercará. Está repreendido em o nome de Jesus Cristo. É que os tiros aconteceram na esquina ao lado. Só no portão, 12 buracos. Ao redor, moradores ainda encontraram 7 estojos. Essa senhora estava do lado e, ao correr dos tiros, se machucou. Eu estava no ponto de ônibus, para me pegar onde 6h45. Eu vi na hora que ele chegou com um carro preto, ele chegou, quase atropelou o outro rapaz que estava vindo, arrancou da metralhadora e meteu tiro para cima dos meninos. E eu estava no ponto que quando eu virei, eu fui esconder atrás da Kombi, eu caí, machuquei meu joelho. Matheus deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No bairro, os moradores se revoltam. Alegam que ele não era envolvido com o tráfico e que há uma semana havia deixado de trabalhar, fazendo bico e começado o serviço com carteira assinada em Cariacica. É um rapaz trabalhador, que trabalha na casa do serralheiro. Infelizmente, estava aqui com a esposa dele curtindo o dia, que todo mundo vai ter que curtir, não pode ficar dentro de casa, só dentro de casa preso. E recebeu tiro, porque ele já passa aqui atirando para qualquer lado. Quem estiver na frente já acerta. Não interessa se é traficante, se é inocente, ele não se importa com ninguém, entendeu? Aqui tá uma guerra de tráfico de drogas, igual todo bairro tem, mas um que só morre trabalhador. O menino trabalhava na serralheria aqui, tomou mais, não sei quantos
disparos. A revolta do técnico de enfermagem tem um motivo a mais. No dia 21 de março do ano passado, o irmão dele e um amigo, ambos com 25 anos, foram assassinados no mesmo local. Meu irmão de 24 anos estava bebendo ali no bar do Zé e felizmente passou um carro, desceu umas pessoas que iam lá do bairro Boa Vista e efetuou disparo nele. Inclusive não morreu só ele, morreu ele e o Fabrício, motorista de Uber. Do alto do Morro do Esso, os rivais observam o que acontece na comunidade. Com essa facilidade, entram e saem a hora que querem. Segundo os moradores, atiram em quem estiver na rua e não importa quem seja. O último ataque aconteceu há cerca de 2 meses. As marcas ainda estão aí nessa porta enferrujada pelo tempo e que lembra sempre os moradores o perigo que correm. Antes de sair de casa tem que orar, pedir a Deus para proteger, né? Só ele. Ele já vem para matar ou para morrer, entendeu? Já vem para matar ou para morrer, não interessa o que vai ser. Se vai ser inocente, isso não é. Eles não são novos lá assim para fazer isso não, já fizeram isso várias vezes lá no morro. Entendeu? Mas tenho certeza que Deus é justo, a justiça do lado do céu vai fazer com que eles paguem. O que a senhora quer agora? Eu quero justiça, muita justiça, cada um deles, eu quero todos eles na cadeia. Pois é, os moradores sabem quem são as pessoas que cometem esses crimes e ataques ali na região, inclusive já informaram isso à polícia. E mais, na hora desse ataque que essa pessoa saiu de dentro do carro para efetuar os disparos, um celular teria sido perdido, teria caído ali. E esse celular, que pode pertencer à pessoa que atirou, já está nas mãos da polícia, que vai poder levantar aí as informações e identificar definitivos autores desses atentados, que segundo os moradores seriam 4 dentro de um veículo. Mateus, de acordo até com a mãe dele, que a gente encontrou aqui no DML, era uma pessoa trabalhadora, ele usava assim a droga dele, mas não era vendedor. Estava ali do lado de fora, conversando com as pessoas, feliz a beça que entraria na segunda semana de trabalho de carteira assinada, estava comemorando esse feito quando essa pessoa chegou e atirou. Os moradores reforçam, não tem hora, não tem local. Eles sobem por argolas, por paú e atiram em quem for. E muitas das vítimas que já foram atingidas ali, eles disseram que esses ataques têm acontecido há cerca de 1 ano e 2 meses, quando pelo menos 3 pessoas foram mortas, eram pessoas que não tinham envolvimento com o crime. Está na hora, então, da polícia virar um pouco o foco da atenção para aquela área, para evitar que um bairro tranquilo como aquele continue sendo palco aí de tanta violência e morte. George Bruna. Pois é, Suzy, a gente viu ali, né, são imagens impressionantes, né, dos fiéis dentro da igreja, né, durante o culto, e ouvem esse tiroteio. Você sabe qual foi a distância, Suzy, né, de onde aconteceu todos esses disparos e a proximidade dessa igreja aí? George, foi pouco mais de 10 metros. O fato aconteceu numa esquina, a igreja fica 2 comércios depois. Foi muito perto. De acordo com essa senhora que se machucou quando tentou correr aí para se salvar dos tiros, ela foi em direção à igreja, só que nesse momento as portas já tinham sido baixadas. E aí ela não conseguiu entrar. Pelo que você pode perceber ali, tinham muitas crianças, tinham muitas mulheres que ficaram apavoradas, sem saber o que fazer. O próprio pastor, assustado ali, né, fez todo aquele clamor para que os tiros não atingissem ninguém ali. Mas olha, pelo que falaram, o descontrole de quem estava na frente daquela arma, na frente daquela metralhadora, poderia ter promovido uma tragédia muito maior dessa que já foi, meu amigo, mas causou muito pânico entre os moradores. Você chega lá, naquela casa do portão ali, que você viu, lá dentro os tiros atingiram até o veículo da moradora, que estava estacionado a uma distância razoável, sabe? Até o veículo foi atingido, ou seja, prejuízos, é claro, a morte é um prejuízo muito maior, mas de acordo com o que disseram ali, poderia ter acontecido uma tragédia, já que na hora tinham algumas pessoas passando por ali e muitas pessoas no culto, como vocês puderam ver nessas imagens aí. George Bruna. Tá certo, Suzy, obrigada. E daqui a pouquinho você está de volta com a gente para passar mais informações sobre a operação que prendeu advogados acusados de serem informantes do presídio. Até daqui a pouquinho, Suzy. Valeu, Suzy. Olha, gente, novamente o fim de semana foi marcado por agressões a mulheres. Infelizmente, né, nós conversamos com 2 vítimas. Uma foi espancada e a outra chegou até a ser esfaqueada.
A vítima da tentativa de feminicídio mostra as facadas, uma perto do pescoço, outra na barriga, no ombro e na mão. Foram 4 perfurações. A babá, de 28 anos, conta que essa foi a 3ª vez que ela foi agredida pelo ex-marido. A vítima contou que estava sentada no barzinho aqui na Rua da Lama, em Jardim da Penha, com um casal de amigos, quando o ex-marido apareceu. Ele, mesmo com calma, a princípio, pediu que ela fosse embora. Ele queria buscar o filho, que tem 3 anos de idade. Ela negou. Ele saiu, mas ficou do lado de fora, aguardando. Ela seguiu a pé com esse casal de amigos aqui pela rua de Jardim da Penha. Quando chegou na casa deles, foi surpreendida pelo ex, que estava com a faca na mão. Depois que deu as facadas nela, na madrugada deste domingo, a vítima conta que o ex fugiu. Eles ficaram juntos por 3 anos, uma relação conturbada. Há 8 meses, ela terminou o relacionamento, mas o ex não aceita. Nas mãos, a vítima mostra a 3ª medida protetiva contra o ex-companheiro. Está solto. E é a 3ª vez que eu tenho a ocorrência, mas até hoje nunca foi preso. É a 3ª vez que ele te agride? Isso. Mas agora foi pior. É porque ele quase te matou. Foi. Sentimento parecido da amiga, que acompanhou a vítima até a delegacia. Presenciar é a pior coisa que tem, porque você vê muito na televisão, parece filme. Que o ex-marido atingiu a esposa, mas você nunca acredita que vai passar aquilo e ver de perto e sentir aquela coisa que eu senti tão grande que eu fiquei meio perdido, não tem? E na Delegacia da Mulher, que fica na ilha de Santa Maria, em Vitória, não é difícil encontrar histórias de vítimas da violência doméstica. Aos 45 anos, essa auxiliar de serviços gerais mostra o pé ferido e o braço vermelho, resultado da agressão do ex-marido. Ele chegou em casa bêbado, eu fui falar com ele, ele chegou me empurrando, jogando a bicicleta no chão e me empurrando, falando que eu não estava, eu fui buscar meus netos, né? Ele falou que eu não tinha ido. O suspeito foi preso em flagrante. A vítima conta que pretende mudar do bairro onde mora, na Serra. Mas eu vou sair de lá agora, não vou ficar lá mais não. Pra mim chega, acabou. E uma relação que começou com amor, termina com um único sentimento: o medo. A senhora ficou com medo de morrer? Claro. Eu fico com medo, né? Quem não fica? É difícil. Absurdo, né? 2 histórias assim, um único lugar, um absurdo. É o que a gente fala, né? Na primeira agressão, é importante fazer a denúncia para que não chegue ao extremo da morte das mulheres. Gente, falando de morte, um caso na Serra que chocou a todo mundo e agora tem um desfecho trágico. Lembra daquele idoso que foi vítima de boato? A polícia prendeu os suspeitos do crime. Um crime chocante, né, gente? Esse idoso foi morto a pauladas por causa de um boato de crime sexual contra uma criança. A Vanessa Calmon vai entrar ao vivo agora com mais detalhes. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse crime, então, foi elucidado pela Polícia Civil e, com a conclusão do inquérito, a polícia, então, entendeu que, de fato, não houve, por parte do idoso, nenhum crime de abuso sexual contra as crianças, como ele era apontado pela população. Esse idoso, o Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos, ele foi espancado até a morte no bairro Central Carapina, no último dia 30 de maio. E lá naquele local as pessoas diziam que ele era um estuprador, que ele tinha estuprado 2 crianças e que por isso, então, ele merecia perder a vida. A polícia, então, começou as investigações e aí descobriu que, na verdade, tudo não passou de um boato que foi inventado pela mãe das crianças. O delegado responsável pelo caso, Dr. Rodrigo Sandimori, deu uma coletiva de imprensa agora no final da manhã falando sobre esse caso. Ele contou o que a mãe disse em depoimento, que foi crucial para as investigações da polícia. Vamos ouvir o que disse o delegado. Ficou comprovado que não houve o estupro. No primeiro depoimento prestado pela mãe das crianças na delegacia, ela mentiu do começo ao fim. Inclusive negou até o óbvio que era o relacionamento dela com o Antônio. A partir daí, nós produzimos provas que desqualificaram por completo a versão apresentada por ela. Foi juntado os laudos de conjunção carnal, cujo resultado foi negativo para as crianças. Foi realizado atendimento psicossocial na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente das 2 crianças. Foi oficiada a DPCA solicitando informar
se havia sido instaurado inquérito para apurar o crime de estupro de vulnerável por parte do Antônio e se ele já tinha sido indiciado por aquele crime naquela delegacia, tendo como não a resposta para as duas perguntas. Ela não vai responder pelo homicídio, pois não participou diretamente do crime, porém vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, que é dar causa à investigação criminal, sabendo que a pessoa é inocente. Bom, diante desse depoimento, então, dado pela mãe das crianças ao delegado Dr. Rodrigo Sandimori, ele foi atrás, então, dos suspeitos. E aí, gente, olha só, foram presos André Luiz Alves Ferreira de Souza, de 29 anos, pai das crianças, Patrick Joey Cabrini Alvarenga, de 33 anos, Márcia dos Santos, de 31 anos e Josimar Lima Ferreira, de 35 anos. Agora, para vocês entenderem como foi a dinâmica desse crime, foi o seguinte, gente, depois de inventar esse boato de que as duas filhas, uma de 4 e uma de 9 anos, teriam sido abusadas por Antônio, um senhor de 74 anos, com quem essa mãe manteve um relacionamento de alguns meses, depois de inventar isso, ela pediu que as meninas contassem isso ao pai. Foi nesse momento, então, que as duas meninas contaram ao pai que o seu Antônio teria, então, abusado delas. E aí o pai pediu que a Márcia, que está presa, e o Josimar, que também está preso, um casal de amigos do André, avisassem ao pai o momento em que eles vissem o seu Antônio passando pelo bairro Jardim Carapina. Foi aí que na noite do dia 30 de maio, o Josimar e a Márcia estariam bebendo em um bar ali em Central Carapina. E assim que eles viram o seu Antônio, eles pararam ele, tiraram uma foto dele e mandaram para o André. O André, então, de posse dessa foto, identificou que de fato aquele senhor era o seu Antônio, pegou um ônibus em Vila Nova de Colares e foi parar em Central Carapina. Mas enquanto ele fazia esse trajeto, a Márcia e o Josimar já seguraram ele, de acordo com a polícia, e já começaram a bater no idoso. Nós temos um vídeo que, inclusive, foi veiculado na época desse crime, onde a Márcia, ela começa a incitar a população, dizendo que o idoso havia estuprado duas crianças. E é nesse momento, então, que uma multidão se forma em volta desse idoso, de acordo com a polícia, cerca de 50 pessoas. E aí a sobrinha do idoso, a sobrinha do seu Antônio, chega ali naquele local e tenta tirar o tio dali, mas ela também acaba agredida. E aí o André chega no local, na cena do crime, e de posse de um pedaço de madeira com pregos, de acordo com o delegado Rodrigo Sandimori, ele começou a desferir golpes no idoso, espancá-lo. O Patrick, que também foi preso, ele estava ali no meio dessa multidão e tomou as dores diante desse suposto estupro e também passou a espancar o idoso. Então, o André e o Patrick espancaram esse idoso até a morte. A Márcia foi quem incitou a população, o Josimar foi quem tirou a foto e mandou para o André. Todos eles, então, foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado, inclusive com um agravante por ele ser um idoso, um senhor com mais de 60 anos. Essa mulher de 26 anos que manteve um relacionamento com esse idoso, ela foi trabalhar na casa do sobrinho desse idoso, lá em Central Carapina, cuidando das filhas desse sobrinho, né? Ela seria uma babá. E foi ali, então, que eles se conheceram e começaram a manter um relacionamento. De acordo com a polícia, ela falou para o idoso que estava solteira, que estava precisando de um relacionamento, e ali, então, eles começaram um relacionamento. O seu Antônio, ele daria várias coisas para essa mãe, né? Daria comida, passaria na padaria todos os dias, compraria pão para ela, e toda essa situação, então, foi construída ali dentro dessa relação. Só que o que aconteceu, gente, de acordo com a polícia, é que em um determinado momento, esse idoso teria dado um celular de presente a essa mulher. Só que na primeira discussão que eles tiveram, o idoso teria pego o celular de volta. E aí, com raiva do idoso por ele ter pego o celular dela de volta, foi aí que ela teria inventado toda essa história e pedido para que as filhas contassem ao pai, dissessem que haviam sido abusadas pelo seu Antônio. Então, nesse momento, então, as meninas continuam com a mãe, de acordo com a polícia. As 13 estão morando em Minas Gerais, mas a polícia continua as investigações para provar, então, que um boletim de ocorrência que teria sido feito pela mãe em março, dizendo que o seu Antônio teria abusado sexualmente dessas meninas, que esse boletim de ocorrência seria calunioso e aí sim ela então vai ser indiciada, né, gente, por calúnia e difamação. George, Bruna.
É, caso grave, um caso revoltante que a polícia aí mesmo identificou como injustiça com as próprias mãos. Pois é. Lamentável isso, né, Vanessa? Lamentável. Obrigada, Vanessa, aí pelas informações, viu? Ô, gente, o fim de semana foi de violência também no trânsito, tá? Foram muitos acidentes aqui no estado. Na BR-262, 3 pessoas morreram carbonizadas na altura do município de Ibatiba. Os corpos precisaram ser encaminhados para identificação. As vítimas viajavam num Fiat Uno que pegou fogo depois de bater de frente com uma carreta. E olha só, gente, em Vitória, a destruição de um carro de luxo. Depois de bater em carro, o motorista da Ferrari atingiu em cheio uma árvore. Olha só, além do condutor, uma mulher estava no carona. Os dois saíram do veículo. Depois da batida, o motorista arranca a placa do carro e vai embora. Moradores ouviram o barulho aí da batida e foram ver o que estava acontecendo. Mas alguns moradores foram ameaçados por amigos do motorista. Tudo errado, né? Esse acidente aconteceu em Jardim da Penha, em Vitória. A polícia foi acionada e um amigo do condutor chegou a agredir um policial. Pois é, ele foi encaminhado para a delegacia, uma confusão danada. A repórter Kessia Neto está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Olá, Kessia, boa tarde. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a você, amigo do TN. Pois é. O sábado rendeu um verdadeiro prejuízo ao dono desse veículo, viu? O prejuízo dele é estimado em torno de R$1 milhão, viu, gente? Colocar isso na ponta do lápis dá até um aperto no coração. Esse acidente aconteceu ali no bairro Jardim da Penha, aqui em Vitória, próximo à ponte Ayrton Senna. Nós temos uma matéria que o nosso colega Vitor Zucolotti gravou. Vamos acompanhar. Repare no canto da tela. Esse aí é o momento em que a Ferrari descontrolada acerta em cheio a árvore. Do outro lado, o pneu de um outro veículo que foi atingido para na calçada. Veja mais uma vez a cena. Com o impacto, o esportivo fica destruído. No momento depois da batida, muitos registros foram feitos. Os vídeos mostram como ficou a Ferrari. Inclusive, por dentro, os airbags foram acionados. Nessas fotos dá para se ter uma noção do estrago. O carro atingido também ficou bastante danificado. Depois da batida, pelo vídeo monitoramento, vemos o que acontece depois. Uma mulher saindo do carro e em seguida o motorista. Pessoas que passam pelo local chegam para ajudar. Mas o que chama ainda mais atenção é este momento. O condutor retira a placa do carro. Um pouco depois, ele a entrega para uma outra pessoa. Nesta fotografia feita por um morador da região, o homem que dirigia e a mulher que estavam no veículo saem do local do acidente. Essa moradora estava em casa, mas ouviu e viu tudo o que aconteceu. Eu ouvi um barulho muito forte, tipo richo de carro. Aí nós fomos para a janela. Quando a gente chegou na janela, o carro já estava vindo e batendo. Não acho que era um Citroën. Ele bateu e veio para a árvore. Aí nós descemos correndo para ver o que estava acontecendo. Quando nós chegamos, meu filho viu o rapaz, o condutor da Ferrari, chutando a porta do carro, saiu correndo, arrancou a placa da Ferrari e sumiu. Sumiu desse jeito, deixou quem estava ali, porque tinha uma pessoa acompanhando com ele, né? Sim, deixou a pessoa lá dentro. Aí eu fui tentar ajudar essa pessoa. Perguntei se ela estava bem. Ela me parecia alcoolizada, não tenho certeza, né? Mas ela estava bem fora de si e saiu correndo. Uns amigos dela em volta pediram para ela ir embora. Ela, que ainda tentou ajudar, acabou sendo hostilizada por um homem que se identificou como amigo do motorista. Na hora que a gente foi tentar ajudar em volta, tinha um senhor do meu lado filmando. Ele pediu para não filmar. Nós falamos, calma. Ele falou assim, eu vou encher sua cara de porrada. E nós ficamos meio assustados assim, mas nos afastamos. Nossa equipe esteve no local do acidente. Pedaços dos dois veículos acabaram criando um pequeno monte de entulho com direito a placa veicular e até pneu. Um pedaço da Ferrari ainda ficou cravado no tronco da árvore. As marcas de frenagem indicam que o carro vinha da outra direção, da Avenida Anísio Fernandes Coelho, onde há uma concentração de bares e restaurantes. Inclusive, nesse vídeo aí, a Ferrari está estacionada ao lado de um desses estabelecimentos. A nossa equipe conseguiu encontrar o outro veículo envolvido na batida, o carro de passeio, estacionado numa rua lateral à do acidente, sem uma das rodas e todo amassado. Olha só o estrago. Mas o dono do carro não foi encontrado.
O homem, que se identificou como amigo do condutor, acabou sendo preso por desacato. Ele foi encaminhado aqui para o DPJ de Vitória, onde acabou assinando um termo circunstanciado e vai responder pelo crime em liberdade. Com relação ao acidente, a placa do veículo da Ferrari, que tinha sido retirada pelo motorista, foi encontrada pela PM numa lata de lixo. E um detalhe, o caso está sendo agora investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito. A moradora que tentou ajudar tem certeza que o motorista da Ferrari estava em alta velocidade. Ela ouviu arrancar do motor e depois a batida. E limite de velocidade por aqui, aos finais de semana, é o que, segundo ela, não existe. É constante, principalmente vindo desse bar, desse restaurante. É muito constante. Ontem, por volta de 2, 3 horas da tarde, era constante, até de noite, assim, toda hora passava um carro desse em alta velocidade. Pois é, nós conferimos aí na matéria do repórter Vitor Zucolotti esse acidente, né, que causou um verdadeiro rebuliço ali na região de Jardim da Penha no sábado à noite. Nós acompanhamos também o fato deste amigo do empresário ter sido detido após desacato. Imagina só vocês, esse amigo dá voz de prisão aos próprios militares. Um tanto quanto estranho, né, Bruno e George? Levando em consideração que eles estavam, né, de acordo com as primeiras informações, em um bar, realmente, né, é muito estranho, mas justificado pela ação que eles estavam fazendo lá dentro do bar. Ô Kessia, você tem informações aí, a gente acabou de falar que os moradores reclamam, né, sobre a velocidade na região, isso é uma constante ali? Olha, George, os moradores de fato afirmam que ali na região é constante sim, viu? Infelizmente a região é utilizada, a via é utilizada por motoristas que trafegam ali em alta velocidade, e nós chegamos também a conversar com alguns moradores ali, né? Dizendo que algumas pessoas praticam até uma espécie de racha na avenida, o que é proibido, né, George? E proibido, e a gente também cobrou da Prefeitura de Vitória uma resposta sobre essa alta velocidade, né, principalmente ali naquela região, uma região altamente habitada, né, várias pessoas ali passam pelas calçadas. E olha só, a Secretaria de Segurança Urbana disse que o grupamento de trânsito da Guarda Civil de Vitória vem realizando ações diárias na cidade. E só de quinta a domingo foram 206 veículos abordados e 18 autos de infração por conduzir sem possuir CNH, licenciamento vencido ou recusa do teste do bafômetro, além de 6 remoções. Então, a Prefeitura disse aí que a Guarda de Trânsito vem atuando na região e que atue cada vez mais, né? Porque situações assim não podem acontecer. E precisa de consciência dos motoristas também. Você vê que é absurdo, a pessoa ameaça o policial, ameaça os moradores que estão ali, simplesmente retira a placa do veículo. Tudo errado, né? E agora, esse motorista que foi embora, que ele saiu do local, abandonou, tem alguma informação sobre ele? Olha, ainda nós não temos informação a respeito deste episódio, né? A pessoa simplesmente causa o acidente, retira a placa do veículo, joga na lixeira e simplesmente desaparece. George, até o momento, ele não foi localizado, viu? Tá certo, Kessia. Obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? É o que estava circulando na internet, né? Uma Ferrari, você tirar a placa do veículo achando que ninguém vai identificar um veículo desse. Pois é muito desespero, né? É muito desespero. Pois é, e teve mais um acidente registrado, só que em frente ao Horto de Maruípe, em Vitória, tá, gente? Um ciclista tentou atravessar a avenida aí de qualquer jeito e acabou atingido por um carro. Isso aconteceu, segundo a PM, porque ele estava embriagado. O veículo que atingiu o rapaz ficou bem danificado, mas a motorista nada sofreu. O para-brisa do carro ficou destruído. A parte da dianteira também ficou bem amassada. O acidente aconteceu logo pela manhã na Avenida Maruípe. A vítima, que estava de bicicleta, atravessou em um trecho onde não há faixa de pedestres. Com o impacto da batida, o ciclista acabou ferido na cabeça. Mesmo com a violência do acidente, ele permanecia consciente, do lado do carro, esperando o socorro chegar. Segundo a Polícia Militar, o ciclista apresentava sinais de embriaguez. Muitos amigos e conhecidos estiveram por lá. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para os primeiros socorros.
Ele está com uma fratura na perna, tíbia e fíbula, um ferimento na cabeça, teve um TCE, alguns outros ferimentos no pescoço, escoriação membros superiores, mas está consciente, está orientado. Segundo o relato da Polícia Militar, o ciclista saiu bem aqui dessa rua e tentou atravessar nesse ponto da Avenida Maruípe. A motorista tentou frear, mas o acidente foi inevitável. O ciclista, ele estava alcoolizado, provavelmente atravessou na frente do carro, pelo que a motorista relatou ali, ela tentou frear, mas ele já estava em cima. A motorista recebeu a atenção de um familiar que chegou logo após o acidente. Nervosas com a situação, elas não quiseram gravar entrevista. Em seguida, a condutora foi atendida pelos bombeiros. A motorista está um pouco nervosa, está bastante nervosa, porque provavelmente nunca viveu isso e danificou o carro dela e ela está se sentindo culpada, mas a gente sabe que acidente acontece, mas ela já tem, o familiar já está vindo, ela trabalha no hospital, orientamos ela a procurar o serviço lá, mas ela está mais nervosa mesmo, não sente dor, não reclama de dor, é mais pela situação do ocorrido mesmo. Neste mesmo ponto, na última terça-feira, outro acidente também foi registrado no local. O motorista deste carro perdeu o controle e invadiu a contramão, atingindo 2 carros e uma moto. Bem, de acordo com a PM, como a vítima estava com o maxilar quebrado, não foi possível fazer o teste do bafômetro. A gente não conseguiu saber o estado de saúde dele. Vocês viram que essa reportagem foi feita pelo Matheus Andreata, né? Nosso novo repórter, novo membro aqui da equipe do TN1, né? Seja muito bem-vindo aí, o Matheus. Isso aí, seja bem-vindo, Matheus. Bom trabalho. E olha, acidentes interditam a BR-101 por quase 7 horas entre Ibiraçu e Fundão. No domingo, por volta das 11 da noite, no quilômetro 223, aconteceu um acidente com um caminhão e outros veículos. A dinâmica da batida não foi informada. Inicialmente, a pista ficou parcialmente interditada, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a interdição total precisou ser feita para a limpeza da pista e a retirada do caminhão. O segundo acidente envolveu um veículo que transportava carga de madeira e um veículo de passeio. Foi por volta da 1 da madrugada, no quilômetro 219. O trânsito no local ficou interditado por quase 3 horas. E 3 pessoas ficaram feridas depois de um carro em que elas estavam ter capotado e caído num barranco em Conceição da Barra. De acordo com a Polícia Militar, no veículo havia 5 pessoas. 3 mulheres que se feriram mais gravemente estavam no banco de trás sem cinto de segurança. O condutor e o passageiro do banco da frente só tiveram escoriações. O próprio motorista contou que tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e capotou indo parar no barranco. Ele não tinha carteira de habilitação e foi encaminhado para a delegacia. Um homem, possivelmente em situação de rua, foi encontrado morto perto de um galpão na rodovia Darli Santos, no bairro Jardim Azteca. Gente, uma testemunha contou que viu um carro se aproximar, uma pessoa descer armada e depois fugir em alta velocidade. A vítima era um homem que não foi identificado e vivia em situação de rua. Ele ficava nessa espécie de quarto, anexo ao muro de um galpão que está para alugar. O local estava cheio de roupas, restos de comida e também outros objetos. A suspeita é que o crime aconteceu por volta das 11 da noite de sábado. Uma testemunha que estava trabalhando por aqui na região no dia e na hora do crime, viu um carro azul passando em alta velocidade aqui pela Darli Santos, sentido Vila Velha. O carro chegou a dar um cavalo de pau. Uma pessoa armada saiu correndo, veio aqui na direção onde a vítima estava e efetuou pelo menos 3 disparos. Em seguida, o atirador fugiu, voltou para o carro e foi embora. A vítima foi baleada no tórax e também no braço. Foram contadas 4 perfurações. A Polícia Civil esteve no local para o atendimento da ocorrência e também da perícia. E mesmo com roupas e outros pertences que podem ser do homem que foi morto, não foi encontrado nenhum documento que ajudasse na identificação da vítima. A Polícia Civil não informou se a vítima foi identificada e nem deu qualquer outra informação sobre esse crime. Disse apenas que o caso vai ser investigado e pediu apoio à população para passar informações através do 181. Gente, vamos atualizar os dados da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram registradas 3 mortes e 401 novos casos.
Painel atualizado está aí, são 11.734 mortes desde o início da pandemia, 533.846 casos confirmados e números que trazem esperança, né? Mais de 510 mil pacientes conseguiram se recuperar da doença. Agora a vacinação, o painel também já está aí. O estado já aplicou 1.823.132 primeiras doses das vacinas e 714.458 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. A vacinação avança e estudantes vão voltar a ter aula presencial. E agora essa volta é obrigatória. Festas também estão liberadas para até 600 pessoas, mas atenção, né? Pessoas vacinadas ou com teste de Covid feito em 48 horas. As mudanças foram anunciadas pelo governo do estado. A Kessia Neto está de volta com essas informações. Olá, Kessia. Pois é, Jorge, é muito bem lembrado, viu? É importante sempre falar o seguinte: estas festas estão liberadas para até 600 pessoas, porém, essas pessoas têm que estar ali com um comprovante de imunização. Quem vai explicar um pouquinho para a gente como que vai funcionar esta questão toda é a Lenise Loureiro, ela que é secretária de Estado de Turismo e membro do Centro de Comando e Controle da Pandemia aqui do Governo do Estado. Lenise, muito obrigada pela sua participação aqui no TN1. Conta um pouquinho para a gente como que isso vai funcionar. Boa tarde, Kessia. Boa tarde a todos. Este é o momento já de planejamento para que em agosto as atividades como eventos sociais de casamentos, aniversários, formaturas, eles possam acontecer numa quantidade maior, uma quantidade de até 600 pessoas, se comprovada a vacinação ou a testagem nas últimas 48 horas. Então, os eventos nos municípios de risco baixo, que eles podem acontecer já até 300 pessoas, com todos os protocolos de capacidade dos ambientes, bem como utilização de uso de máscara quando não estiver se alimentando. Agora é possível ampliar, desde que nesses maiores eventos haja então essa testagem ou a vacinação comprovada. Perfeito. Quando nós falamos de eventos, nós falamos não somente de eventos corporativos, não é isso, secretária? No caso das boates, principalmente das boates aqui em Vitória, Praia do Canto, que a gente sabe que tem um tumulto, né, uma aglomeração de pessoas, como que o governo do estado vai fiscalizar essas pessoas que frequentam esses lugares? Foi importante você falar das boates, das pistas de danças, essas não estão permitidas, as pessoas podem de fato ter uma atividade cultural nesses ambientes, mas não pode se aglomerar em espaços de dança. Então essa é uma observação que todos devemos fazer, cuidar para que essa pandemia não recue, só melhore em número de óbitos, de contaminados. Então só após esse momento, mais adiante um pouco, a vacinação já superior a 60% em 2 doses, é que nós vamos fazer a possibilidade de ampliação para esses ambientes um pouco mais de dança, em pista de dança. Por hora, não. Para ilustrar melhor para quem está nos acompanhando em casa, né? Um casamento, por exemplo, onde a festa, né, promete ser uma festança, aquela com muitas pessoas ali. Como que o governo do estado, como que essas pessoas que estão ali planejando aquela festa podem fazer esse tipo de controle? Como que funcionaria, assim, na prática? Explica isso um pouquinho pra gente. Na prática, as pessoas devem estar em seus espaços, em mesas distantes umas das outras, em 2 metros, precisando, de fato, não retirar a máscara numa proximidade muito grande com a outra pessoa. Então, é necessário cuidado para que a gente continue aí aumentando a capacidade de vacinação, que aqui no nosso estado já é o 3º em destaque nacional de cobertura de vacinas, mas ainda não é o momento de danças próximas, de pessoas aglomeradas, isso não é possível ainda. Então a fiscalização, neste caso de eventos maiores, que agora estão permitidos para agosto, né, até 600 pessoas, com essas condições que a gente falou no início, de vacinação comprovada ou testagem, elas se darão por uma fiscalização de uma lista de presentes. Haverá necessidade de o cerimonial comprovar que as pessoas que estavam lá com essa lista, e a gente possa fazer uma checagem posterior se esses nomes de fato foram testados, porque isso faz parte do sistema vacina já no Espírito Santo, tudo isso é acompanhado pela sala de situação semanalmente, então é possível fazer a fiscalização mediante uma lista de presentes nesses eventos maiores. Certo, secretária, então vamos recapitular. Eu sou dona do cerimonial, né? Eu vou receber ali um evento grande no próximo final de semana, por exemplo. Eu pego essa lista de convidados e qual
que eu faço para vocês, né, terem acesso a essa fiscalização? Essa lista de convidados, ela terá que, de fato, na hora do acesso ao empreendimento, esse cerimonial será comprovado pela pessoa que ingressa nesse espaço a vacina, mediante a apresentação do QR Code, que vai dizer que foi vacinado ou que o teste é das últimas 48 horas. E após o evento, essa lista é para nós entregue, né, numa necessária fiscalização, numa eventual fiscalização, e assim pode ser checado, de fato, essa confirmação de vacina e teste. É importante nós salientarmos aqui também, né, secretária, que os ambulantes também estão liberados, né, para colocar mesas e cadeiras aí em seus comércios. As regras são as mesmas, não é isso? Exatamente. Os ambulantes devem seguir esses mesmos cuidados, não permitir que seus clientes se aproximem tanto, oriente para que as mesas, né, continuem expostas da forma como colocadas à distância de 2 metros. Faça-se o melhor espaço arejado possível, sempre as melhores condições para evitar o contágio. São as mesmas regras para ambulantes, né, licenciados pelas prefeituras. Para nós finalizarmos aqui a participação da senhora secretária, quem não cumprir esta nova regra pode ser punido de alguma forma? Sim, nós temos penas de advertência, de multa e especialmente a responsabilidade num pacto social que a gente tem que cumprir, que é o cuidado com a pandemia. Nós ainda temos óbitos, não queremos isso, então todos nós somos responsáveis, tanto pela fiscalização e cumprimento, né, das medidas sanitárias aí para evitar o contágio. Secretária, com relação às escolas, né, mais uma vez nós lembramos aí, quem está em casa nos acompanhando, que no próximo dia 26 a presença dessas crianças será obrigatória na escola. Hoje eles estudam, né, em aulas remotas. Os pais que não enviarem as crianças para a escola, eles serão punidos de alguma forma também? Esse é um momento de retomada da educação presencial a partir do dia 26, então nós temos essa presença esperada nas salas de aula, necessária para que a gente continue tendo destaque nacional em educação pública, e os municípios também vão tratar do assunto localmente. Acreditamos que todos tenham essa mesma percepção que é hora de voltar às salas de aula, mas com cuidados de máscaras, cuidado de higiene das mãos, distanciamento de cadeiras, alternância, se necessário, entre o dia da aula remota com o dia da aula presencial. O importante é nós retomarmos as atividades com a consciência de que a pandemia não passou, mas que as aulas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Perfeito, secretária, nós agradecemos a sua participação, viu? Muito obrigada. Nós conversamos com a secretária de Estado de Turismo e membro do Centro de Comando e Controle da Pandemia do Governo do Estado do Espírito Santo, a Lenise Loureiro, que explicou aí um pouquinho pra gente a respeito de como vai funcionar, né, essa nova regra aí para quem vai fazer evento, até mesmo para as pessoas que irão participar desse evento. E os pais, viu, gente? É bom a gente lembrar aí que a partir do próximo dia 26 é obrigatória a presença de todas as crianças em sala de aula. George, Bruna? Valeu, Kessia, valeu, secretária, obrigado. Importante aí essa retomada, né, de festas, sim, de volta às aulas, mas claro, seguindo como a secretária Lenise disse, todos os cuidados, né, porque a pandemia ainda não acabou. E lembrando que as boates não estão liberadas para funcionar, como a secretária reafirmou, tá, gente? Olha só, vamos voltar lá para fora? Vamos voltar a falar com a Suzy, que traz agora mais informações sobre uma operação que mira advogados que seriam informantes da cadeia. Suzy, é com você. Bruna, George e amigos do TN, nós continuamos aqui na frente do DML, para onde os advogados que foram indicados, né, nessa operação, eles passam por aqui antes de ir para o presídio e receber a tornozeleira eletrônica. Até agora, nenhum outro advogado chegou aqui. A operação continua. Como eu disse antes, são 37 mandados, entre eles 9 direcionados àqueles advogados que seriam os pombo-correios do presídio para as facções criminosas aqui dentro. Agora nós vamos acompanhar essa matéria e poder ver também como foi a movimentação aqui em frente ao DML, hoje no finalzinho da manhã, com o desenrolar aí dessa Operação Armistício. Vamos acompanhar. A operação envolve a investigação do Ministério Público, GAECO, DINT e Inteligência do 7º Batalhão da Polícia Militar. São 37 mandados, sendo que destes 9 têm como alvo advogados. Tiveram como base investigações levantadas pela DHPP e Patrimonial,
nas operações Capital e Concórdia, realizadas no ano passado e que tiveram advogados detidos por envolvimento com facções criminosas do Estado. A suspeita de atuação aqui é a mesma que se levantou tanto na Operação Capital, desencadeada pela DENARC de Guarapari em setembro do ano passado, como também a Operação Concórdia, da Draco, também em setembro do ano passado, onde os advogados que foram detidos estariam levando e trazendo informações de quem estava preso para aqueles que estavam do lado de fora, unindo assim as facções criminosas nessas informações. Entre os dados do leve trás estariam a ordem para a queima de ônibus e também assassinatos. Essa operação de hoje não foi muito diferente. Dos 9 advogados que foram detidos desta vez, principalmente em Cariacica, 3 passaram por aqui, pelo DML, e eram mulheres também. Nas operações passadas, 6 advogadas foram presas até agora e a última, na Serra, pela Draco, recebeu tornozeleira eletrônica, o que deve voltar a acontecer com os advogados detidos hoje. Eles vão passar pelo presídio e sair de lá com a tornozeleira, indo direto para casa. E esse aí não foi o único fato do dia, não. Coincidência ou não, nomes importantes foram transferidos do Estado. Entre eles, o mais conhecido é Carlos Alberto Furtado da Silva, o vulgo Nego Beto, ou Beto, que é responsável pelo tráfico de drogas do trem-bala no bairro da Penha. Ele foi condenado a 54 anos e 8 meses de reclusão. Estava em regime fechado desde 2008. O outro transferido é João de Andrade, vulgo Joãozinho da 12, ou Paizão, condenado a 21 anos e 10 meses de reclusão. O outro, Giovanni de Andrade Bento, vulgo Vaninho, Magrelo ou Grilo, irmão de João Andrade, preso desde fevereiro de 2020, com mandados de prisão expedidos em diversas ações penais. Giovanni Otacílio de Souga, o vulgo Bob Esponja, Cara de Queijo ou Paraíba, também está sendo transferido. Ele foi condenado a 128 anos de prisão, 5 meses e 5 dias. Estava custodiado em regime fechado na penitenciária de segurança máxima de Viana. O último a ser transferido é Pablo Fernandes, o Geleia, condenado a 7 anos de prisão. Em cumprimento de pena, ele já está detido desde 2020, também na penitenciária de segurança máxima de Viana. Todos esses nomes serão transferidos para um presídio federal longe da capital. O traslado aconteceu hoje cedo. Pois é, pessoal, essa situação, como nós mostramos aí, coincidência ou não, reúne todos os personagens que estão envolvidos em crimes grandes aqui da Grande Vitória, como a queima de ônibus e também mandatos de homicídios, assassinatos que aconteceram na Serra no ano passado, os casos que nós já relatamos aí de envolvimento de 2 advogadas presas em Santa Paula também, com relação ao Pombo Correio, de pessoal lá de Guarapari. Todos esses detidos aí que vocês viram que foram transferidos, nominados aí, o Joãozinho da 12, o Nego Beto, o Vaninho, todos eles fazem parte do Complexo da Penha e também de São Benedito, Jesus de Nazaré. São peças importantes que, de acordo com o governo, saindo daqui, podem minimizar todos esses problemas que estão acontecendo com relação ao tráfico na região. Porque, pelo que se viu, mesmo dentro da cadeia, não se fica preso. Se tem comunicação com o lado de fora e os crimes continuam acontecendo, viu? Enfim, pelo que vocês puderam perceber aí, Nego Beto, que seria o principal chefe do PCV aqui no estado, líder do trem-bala, sendo transferido. Lembrando que no ano de 2015 a 2016 ele já ficou fora do estado. Esteve preso por esse período no presídio na Penitenciária Federal de Mossoró, retornando sob protestos em 2016, já que muitas pessoas achavam que a presença dele aqui no estado poderia continuar insuflando toda a violência, como nós vimos mesmo que aconteceu, sendo culpa ou não dele, né? Lembrando ainda que no ano passado, em setembro, na Operação Capital da Draco, há uma investigação feita pelo lado financeiro aí dessa organização criminosa, do PCV, do Trem-Bala, culminou com o bloqueio de mais de R$2 milhões em bens do Nego Beto. Material esse, né? Bloqueio esse que ainda continua valendo hoje.
Um inquérito já foi fechado pela DRACO e remetido ao Ministério Público nesse caso. É com vocês aí no estúdio, Jorge, Bruna. Ô Suzy, pelo que eu contei aqui, são 4, né, chefes aí do morro transferidos daqui do estado. Que eu me recorde, não estou conseguindo recordar agora, mas tem muito tempo que isso não acontece. Você citou aí em 2015, né, um desses que foi transferido agora. Então isso daí dificulta, de certa forma, a ação deles, mas também tem essa relação com o advogado, né? Também dificulta a proximidade, já que a gente está mostrando nessa operação que advogados estão fazendo essa ponte, né, da cadeia com o meio externo. E Jorge, tem casos ainda que foram revelados nessas outras operações que eu comentei com você, de advogados, como foi esse da Serra, se eu não me engano, que arregimentam pessoas para o tráfico. Eles vão fazer tipo uma captação de meninos, de garotos, até de adolescentes, para que entrem no mundo do tráfico e sirvam a essas facções criminosas. Nós sabemos, claro, ainda não é confirmado, mas em Terra Vermelha, por exemplo, há certas facções que fazem, inclusive, ritos de passagens para esses garotos, para eles poderem entrar na facção, como a gente até mostrou um tempo atrás ali em Andorinhas. Então, quer dizer, o papel desses advogados não é apenas de um simples pombo-correio que levam informações cruciais que vão alimentando essa violência. Eles acabam participando efetivamente quando realizam isso, deixando aí um pouco de lado a sua função principal, que é se ater a defender quando a pessoa tem o direito de ser defendido e não de auxiliar no aumento da violência, como essas operações demonstram que eles estão fazendo. Jorge, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada pelas informações. Ela tem outra informação, né? Vamos ver se a Suzy... Volta com a Suzy aí, fazendo favor. Não é, Suzy? Você tem informação de um tiroteio, não é isso? Jorge, eu estava inclusive agora buscando aqui no meu WhatsApp, diz o pessoal que eu olho muito o WhatsApp, mas é porque as informações chegam direto e a todo instante aqui. Ficamos sabendo que lá na região de São Torquato, Sagrada Família, de onde nós acabamos de sair mostrando aquela reportagem da morte do Matheus, né, que baleou outra menina lá, de 24 anos, a polícia acabou de está fazendo ainda lá um levantamento na área, com a participação de helicópteros. Isso porque teve o maior tiroteio lá por volta de meio-dia. E nós recebemos o áudio, viu? Vamos ouvir aí? Nesse momento, bairro Sagrada Família, aqui em Vila Velha, creio que seja operação da polícia, do tiroteio que teve ontem no ponto final de Sagrada Família. E a polícia está fazendo operações. Esse caso, Jorge, Bruna, aconteceu agora há pouco, há cerca de 40 minutos. E de acordo com as primeiras informações que nós estamos recebendo aí, seriam traficantes ainda não identificados, fortemente armados, que estavam fugindo da polícia. Eles entraram e fugiram também pela localidade de Chácara do Conde. Eles estão escondidos numa mata ali perto da Chácara do Conde, em alguns tonéis enferrujados, e usariam um armamento pesado. Foram identificados, por exemplo, uma espingarda calibre 12 e também um fuzil. São essas as informações que estão chegando aí de pessoas que estão ali no local, pessoas que viram a gente lá conversando, falando sobre esse crime que aconteceu, esse ataque que aconteceu ontem lá na região, que vitimou um jovem de 21 anos e quase que uma jovem de 24 e um bebê de 10 meses. Então, a informação é que eles começaram a efetuar diversos disparos naquela região por volta do meio-dia. A polícia militar foi para lá fazer buscas, eles correram, dando esses tiros que vocês acabaram de ouvir aí, se esconderam na mata do bairro vizinho ali de Chácara do Conde e estão fortemente armados com uma espingarda de calibre 12 e um fuzil que ainda não se tem aí mais informações sobre eles. Sobre esse caso. A polícia militar ainda está em busca e não conseguiu prender ninguém, mas está lá
naquela área que dessa vez sofre o segundo ataque em menos de 24 horas. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, viu? Valeu, Suzy. E olha, um susto num parque de diversões de Nova Venécia. 2 jovens foram arremessadas de um brinquedo. Elas estavam num brinquedo conhecido como sombrinha, quando a cadeira se desprende e elas caem. Uma delas cai no chão e a outra no assoalho do próprio brinquedo. De acordo com os bombeiros, a vítima que foi jogada no assoalho conseguiu sair. Já a outra ficou caída aguardando atendimento. As 2 foram encaminhadas para um hospital sem ferimentos graves. O acidente teria ocorrido após uma peça se soltar da cadeira. Na manhã de hoje, uma equipe conjunta formada por bombeiros, defesa civil e engenheiro fizeram uma vistoria no local. A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Nova Venécia vai instaurar um inquérito policial para apurar os fatos. Agora, 12h49, vamos fazer uma pausa rapidinho. No retorno, você vai ver. Helicóptero do Nota E resgata homens no Mar de Fundão. Os banhistas quase se afogaram. E um fim de semana que fez um milionário em Colatina, hein? Ele faturou sozinho o prêmio de mais de 70 milhões na Mega Sena. Esse aí segundou feliz da vida, viu? A gente volta rapidinho. O helicóptero do Nota Air entrou em ação para salvar 2 homens que se afogavam no Mar de Fundão. O resgate aconteceu em Praia Grande. O mar estava bastante agitado e os 2 homens não conseguiam sair da água. A todo momento, eles eram atingidos pelas fortes e altas ondas. Um dos banhistas resgatados, um homem de 35 anos, estava desorientado. O segundo homem contou que entrou no mar para salvar o amigo, mas acabou perdendo as forças e também não conseguiu sair do mar. Os 2 foram medicados, mas ainda na praia, e se recusaram a fazer atendimento em um hospital. Se você tem mais de 49 anos, então preste muita atenção que esse recado é para você, tá? Tá procurando um plano de saúde que faça o aproveitamento total da sua carência? É isso mesmo, um aproveitamento total da sua carência. Então mude agora para Best Sênior e tenha à disposição a melhor rede hospitalar do estado, a Rede Meridional. Aproveite, tem plano individual a partir de R$ 499. É isso mesmo, tá? Você pode ter a melhor cobertura de hospitais, médicos especializados, um plano sem coparticipação, programa de prevenção e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 499. Você está esperando o quê? Ligue agora, 2180-0366 e mude agora para Best Sênior, o seu plano de saúde que faz o aproveitamento total da sua carência. Mas corra, porque é por tempo limitado, tá? Best Sênior, o melhor da vida é agora. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu acho que o dono da Ferrari vai precisar, né? Da Ferrari que bateu ali em Jardim da Penha. Ou se vai. Mas eu acho que ele não foi esse ganhador da Mega Sena, hein, Bruna? Pois é, sortudo, né? Isso é muita coincidência. Pô. Ó, tá aberta a caça ao morador de Colatina que ganhou 75 milhões de reais na Mega Sena. Isso mesmo, numa única pessoa ganhou essa bolada. A aposta foi feita numa loteria do bairro Esplanada. E foi uma aposta simples, gente, de 6 dezenas, que custou R$ 4,50. Agora, o ganhador tem 90 dias para buscar o prêmio. Não se esqueça se você estiver vendo a gente, hein? Pois é. Será que foi um só mesmo? Será que não foi uma aposta, um bolão com várias pessoas? Mas, de qualquer maneira, rende pra caramba, né, esse dinheiro. Certeza. Olha só para ter uma ideia com essa bolada, o sortudo pode comprar aí mais de 800 carros de alto padrão, pode até emprestar um aí pro dono da Ferrari, né? 76 apartamentos de luxo, enfim, o que ele quiser. Isso aí, manda um áudio pra gente se você ganhou, não precisa nem se identificar. Verdade, né? Manda pra gente, fala o que você vai fazer com o dinheiro, tô curioso. Só pra matar a nossa curiosidade. Só. Olha, mas uma coisa eu sei, não fui eu, tá? Nem você. Nem eu, senão a gente já não, a gente nem tava aqui. De pressinha. Ô, gente, segundou, tá? Ótima semana pra gente. Beijo enorme e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.